no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Eu já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as tuas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Escuta o Senhor falando contigo. Filho, eu dei minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim, tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. Amo você. Amo você. Filho, como eu te amo. Amo você, meu filho. Amo você. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Glória a Deus. Você pode bater palmas bem alegre para Jesus nessa noite de hoje, porque essa noite, diz o Senhor, Ele te ama. Glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Vamos receber evangelista Alexandre. Aleluia. Responsável por ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite de hoje. Feche teus olhos. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Enquanto Deus trabalha, nós oramos. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eis aqui, Senhor, o teu servo, e mais do que eu, Senhor, o Senhor o conhece no íntimo. Mas se nós tivermos, Senhor, alguma coisa contigo, eu quero, Senhor, fazer um pedido, ó Pai. Usa o teu filho, Senhor, poderosamente nessa terra. Por intermédio, Senhor, do ministério dele, alcança, Senhor, os nossos corações. Usa, Senhor, enche o teu filho de maneira tal, Senhor, a qual o Senhor nunca encheu. E que pelo ministério dele, Senhor, possamos ser alcançados, Pai, pelo teu poder. Enquanto o teu filho, Senhor, ministra a tua palavra, vai de encontro às suas necessidades, vai, Senhor, de encontro à família, à casa, as necessidades, vai sondando o coração do teu servo e derramando sobre a sua vida toda sorte de bênção. É tudo isso, Senhor, que nós queremos te pedir e desde já, Senhor, te agradecer em nome do teu filho amado Jesus Cristo.
Amém. Receba o evangelista com palmas para o Senhor e só se assenta até a ordem do servo de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 8. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Manf. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. A digníssima esposa, Deus seja louvado, os filhos, a todos que se encontram aqui hoje dentro da casa de Deus, Deus seja louvado pela tua vida. A gente é privilegiado nos dias de hoje. A gente é privilegiado. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui é o melhor lugar, é a casa de Deus. Capítulo 8 do livro de Neemias, versículo 1. Quem achou diz amém. Amém. Chegando-me o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos que podiam entender o que ouviam no primeiro dia do 7º mês. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, o capítulo 8 de Neemias, o povo está nas suas cidades, nas suas casas. O povo tinha voltado da Babilônia. Os muros tinham sido reconstruídos. O altar que oferecia holocausto ao Deus Todo-Poderoso também estava reconstruído. O povo tinha voltado da Babilônia para Jerusalém. O texto diz no capítulo 8, versículo 1, que cada um estava nas suas casas, nas suas cidades. Cada um tinha o seu lar. Cada homem, cada família estava nas suas casas, no seu aconchego. O capítulo 8 vai dizer que eles se ajuntaram como um só homem e pediram que Esdras trouxessem a lei de Deus dada para Moisés. O capítulo 1, o que vai me chamar a atenção é que eles se ajuntaram como um só homem. Isso aqui me chamou a atenção porque quando a Bíblia diz que eles se ajuntaram em um só homem, está dizendo que todos eles estavam no mesmo propósito, que todos eles tinham o mesmo pensamento, que todos eles tinham a mesma vontade. E aí foi que me chamou a atenção. Quando uma comunidade, uma cidade, uma igreja, ela tem o mesmo propósito, tem as mesmas vontades, não tem inferno que pare um povo desse. Não tem nada que pare um povo desse. E o que Deus, Ele quer é que o seu povo se ajunte como um só homem, ou seja, tendo o mesmo propósito, tendo as mesmas vontades, tendo os mesmos pensamentos. Por que que a vontade de Deus é que Ele quer que o seu povo tenha a mesma vontade, o mesmo propósito e os mesmos pensamentos? Porque um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. É impossível
e difícil, quando um povo se reúne em um só propósito, ser derrubado, ser destruído. Não tem como destruir uma cidade, destruir um ministério, destruir um lar, uma casa, quando encontra um povo dentro dela, tendo o mesmo propósito. Quando tem o mesmo propósito, quando tem o mesmo pensamento, quando tem a mesma vontade, é difícil ser derrubado. É difícil ser jogado por terra. O próprio Jesus, no capítulo 12, no versículo 25 de Mateus, Jesus vai dizer que um reino dividido, ele não subsiste, ele não permanece em pé, não permanece firme, porque está dividido. Quando a gente entra em uma casa dividida, é fácil derrubá-la. Quando a gente entra em um ministério dividido, é fácil derrubá-la. Quando a gente entra em uma comunidade, em um país que está dividido, é fácil derrubá-lo. Porque um país, uma casa, uma igreja dividida, ela não subsiste, ela não permanece em pé, ela não permanece intacta. Por isso é que o nosso Deus vai falar algumas vezes para que o povo esteja unido, para que o povo tenha o mesmo propósito, para que o povo tenha o mesmo pensamento. Porque assim diz a palavra de Deus, que ali Deus derrama a bênção e a vida eterna para sempre. O inimigo das nossas almas, sabendo que na união, Deus derrama a bênção e a vida eterna para sempre, o inimigo vai trabalhar de várias formas para fazer com que esse povo fique dividido, não tenha o mesmo propósito e não tenha os mesmos pensamentos. O inimigo, sabendo que um reino dividido, ele não subsiste, ele não permanece em pé, então ele vai lutar de todas as formas para fazer com que esse povo ande dividido, tendo os pensamentos diferentes e os propósitos diferentes. Mas Deus, Ele está dizendo que quando encontra um povo que tenha o mesmo propósito, os mesmos pensamentos e as mesmas vontades, aí Deus derrama a bênção e a vida eterna para sempre. Para que se o povo se reúne em um só homem? O objetivo era para ler e ouvir a palavra de Deus. E aqui me chamou a atenção. Veja que o povo, eles saem das suas cidades, se ajunta como um só homem e pede para que Esdras tragam o livro da lei. O que é isso? Eles estão com sede da palavra. Eles estão com sede de ouvir a lei. Eles estão com sede de ouvir a palavra de Deus. Eles estão com sede. Agora o que me chama a atenção é que os muros já estavam erguidos, as portas já estavam erguidas. Eles estavam nas suas cidades, cada um nas suas casas, mas eles estão com sede. Para eles isso não está bom. Para eles está faltando alguma coisa. Eu sei que os muros estão erguidos, eu sei que as portas estão erguidas, eu sei que cada um de nós estamos nas nossas casas e nas nossas cidades. Só que está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa ainda dentro de nós que está vazia. E aí eles descobriram: a gente tem muro erguido, a gente tem porta erguida, a gente está nas nossas cidades, mas cadê a palavra de Deus? Cadê a lei de Deus? Eles tinham comida, eles tinham bebida, eles tinham casa, eles estavam no conforto, mas precisavam do principal: palavra de Deus.
precisavam da palavra de Deus. Uma igreja, ela pode ter uma boa estrutura. Uma igreja pode ter luzes. Uma igreja pode ter todo o aparelhamento. Uma igreja pode ser rica. Uma igreja pode ter fama. Uma igreja pode ser notória nas redes sociais. Se não tiver palavra, não tem nada. Se não tiver palavra, não tem nada. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é o centro. A palavra de Deus é o que faz o homem andar na presença de Deus em santidade. O próprio Deus vai fazer com que o seu povo leia a palavra. Em Deuteronômio 6, Deus vai usar Moisés para dizer ao povo: guarda as minhas palavras e os meus estatutos dentro do seu coração, e tu a inculcarás aos teus filhos, ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho. O próprio Jesus, no capítulo 5, verso 39 de João, Jesus vai dizer: examinem as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. O apóstolo Paulo, ao deixar Timóteo como pastor na igreja de Éfeso, ele vai dizer: persiste em ler. Por quê? Porque a palavra é o centro. A palavra é o centro. Sem palavra não tem igreja poderosa. Sem palavra não tem mocidade poderosa. Sem palavra não tem obreiros poderosos. Sem palavra não tem nada na igreja que fique em pé. Mas com palavra, aleluia, louvado seja Deus. O povo se ajunta e pede para que Esdras traga um livro da lei. Isso mostra a sede da palavra. Isso mostra a vontade de ouvir a palavra. Isso mostra a vontade de ler a palavra, de escutar a palavra. Eles não pedem para Esdras fazer coreografia, não que seja errado. Eles não pedem para Esdras fazer entretenimento, não que seja errado. Mas eles pedem a palavra. Eles não pedem entretenimento, eles não pedem espetáculo, eles pedem a palavra. Porque o que sacia a sede do homem, porque o que faz o homem se santificar, o que alimenta a alma do homem, não é entretenimento, não é cânticos, não é espetáculo. O que faz o homem se saciar e o que alimenta a alma do homem é a palavra de Deus. Porque o povo tinha casa, estava nas suas cidades, mas faltava alguma coisa. E eles, reconhecendo que faltava o principal, eles vão pedir para Esdras: traga a lei de Deus, palavra. Por quê? Porque a gente está nas nossas casas, a gente está nas nossas cidades, mas a gente está com um vazio dentro de nós. E a gente já descobriu por que tem esse vazio. Porque nos falta a palavra de Deus. Tem muita gente que tem uma vida boa, tem dinheiro, tem casa boa, tem carro bom, tem um emprego bom, mas sente um vazio dentro dele. E eles não conseguem compreender por que tem esse vazio. Se a gente tem dinheiro, comida boa, vestes boa, casa boa, carro bom, só que sempre tem um vazio dentro de nós. Deus me trouxe aqui para te dizer: o vazio que está dentro de você, somente a palavra de Deus pode preencher.
eles se ajuntam como um só homem e pede para Esdras trazer o livro de Deus. Já que hoje é culto da família, Deus está dizendo: o centro da nossa casa tem que ser a palavra. Pode ter um lar que tenha toda a estrutura. Esse lar pode ter toda a estrutura que precisa, mas se não tiver a palavra, não tem nada. Esse lar pode ter pessoas formadas. Esse lar pode ter móveis bons. Este lar pode ter dinheiro à vontade. Este lar pode ter comida à vontade, mas se não tiver palavra, não tem nada. O nosso lar precisa de móveis, precisa. O nosso lar precisa de dinheiro, precisa. Mas o nosso lar precisa é da palavra de Deus. Versículo 2, a Bíblia diz que Esdras trouxe a lei perante toda a congregação, perante homens, perante mulheres e perante todos aqueles que podiam entender, ou perante todos os sábios. Vou repetir: Esdras trouxe o livro da lei perante toda a congregação. Quando fala toda a congregação, está falando sobre todos os que faz parte da congregação, tanto homens, como mulheres, como crianças e como sábios. Todos tinham que ouvir a palavra de Deus. O que me chama a atenção é que a lei tem que ser falada e todos da congregação têm que ouvi-la, tanto homem, como mulheres, como crianças e como sábios, aqueles que podiam entender. Ninguém ficar de fora, porque a palavra quer alcançar tanto o homem, tanta mulher, e como aqueles que são entendidos e as crianças. A palavra não faz acepção. A palavra de Deus não faz acepção. A palavra quer alcançar homens, quer alcançar mulheres e quer alcançar crianças e alcançar todos aqueles que são sábios, até os entendidos, os inteligentes. A palavra de Deus quer alcançar. A palavra de Deus não faz acepção. A palavra de Deus é para o rico, a palavra de Deus é para o pobre, a palavra de Deus é para todos aqueles que têm fôlego de vida. E a palavra de Deus nessa noite já te alcançou, já me alcançou. A palavra de Deus vai trabalhar no meu coração e no teu coração. A palavra de Deus vai tirar da nossa vida aquilo que desagrada a Ele. A palavra de Deus vai fazer um pente fino aqui nessa noite. Esdras trouxe a lei de Deus perante toda a congregação. Versículo 3: leu nela de frente da porta da praça, diante da porta das águas, desde o início da manhã ao meio-dia. Ele leu, começando de manhã até o meio-dia. Isso significa constância na leitura, constância na pregação. Porque se ele está lendo de manhã até o meio-dia. Isso significa constância na leitura, constância na pregação, constância no ensino da palavra de Deus. E aí Deus coloca mais uma palavra no meu coração. A gente que prega, a gente que lê, a gente que ensina, temos que ter constância no ensino, constância na pregação e na leitura da palavra. Se leu de manhã até meio-dia, isso quer dizer constância. O próprio versículo, capítulo 8, versículo 3, na parte C vai dizer: e os ouvidos de todo o povo estavam atentos à lei. Vou repetir.
Quando Esdras está lendo o livro da lei, os ouvidos do povo estavam atentos ao que Esdras dizia. Eles não estavam desapercebidos. Eles não estavam admirados com outra coisa. Eles não estavam distraídos com outra coisa. Eles estavam atentos à lei de Deus. Tem muita gente andando distraída enquanto Deus está falando. Tem muita gente andando distraído enquanto Deus está direcionando. Tem muita gente que está distraída enquanto Deus está apontando o caminho. É Deus dizendo: fica atento que Deus está te falando. Agora, por quê? Em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, o capítulo 13, versículo 4, está escrito assim: Jesus disse: eis que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu na beira do caminho. Vieram as aves do céu e arrebataram a semente. Quem são esses? No capítulo 13, verso 19, Jesus vai dizer quem são. São os que ouvem a palavra e porque não está atento, vem o inimigo, rouba a palavra dos seus corações. Esses são que ouvem a palavra e não entende. Por que não entende? Porque enquanto Deus está falando, eles estão distraídos. Enquanto Deus está falando, eles estão distraídos. Quem está distraído enquanto Deus está falando, não entende. E não entendendo, o inimigo rouba a palavra do coração. Enquanto Deus está falando, a gente não tem que estar distraído. Enquanto Deus está direcionando, a gente não tem que estar distraído. Enquanto Deus está direcionando, está educando, a gente não tem que estar distraído. Os ouvidos do povo estavam atentos ao livro da lei. E quem está atento ao livro da lei, não tem aves do céu que roube a palavra. Não tem inimigo que roube a palavra. Porque uma vez que você está atento à palavra, você entende a palavra, ela desce para o coração e o inimigo não tem poder de tirar ela dentro do teu coração. O trabalho do inimigo não é mais tirar da igreja. O trabalho do inimigo é fazer com que as pessoas andem distraídos para não entender a palavra de Deus. Porque se entender a palavra de Deus, ela frutifica 100 e 100 por 1. Ela dá crescimento, e quando a palavra dá crescimento no coração, liberta, cura, batiza e leva para o céu. O capítulo 8, versículo 4 diz que Esdras fez um púlpito de madeira para esse propósito, para ler a lei de Deus. Púlpito não é de agora. Púlpito é desde a época de Esdras. Ele foi o homem a fazer o primeiro púlpito para ler a lei de Deus. O que chama atenção é que ele fez um púlpito suspenso para que todos pudessem ouvir melhor e ver Esdras lendo a lei de Deus melhor. O púlpito foi feito para que a palavra de Deus fosse o centro. O púlpito foi feito para que a palavra de Deus fosse lida em primeiro lugar. Ou seja, o púlpito nunca foi para exaltar o homem. O púlpito sempre foi para exaltar a palavra de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Esdras não fez o púlpito para exaltar o homem. O púlpito foi feito para exaltar a palavra do Todo-Poderoso. Púlpito não foi feito para levantar homens. Púlpito foi feito para falar da palavra de Deus. Púlpito não foi feito para, aleluia, exaltar o homem. Púlpito foi feito para exaltar a palavra de Deus. Púlpito não foi feito para lançar indireta. Púlpito foi feito para pregar a palavra de Deus. Púlpito não foi feito para contar história. Púlpito foi feito para pregar a palavra de Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Fez um púlpito, e a Bíblia diz: estavam em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda, alguns homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e outros homens. Esses homens representam os obreiros da casa de Deus. Esses homens que estão do lado direito e do lado esquerdo de Esdras, representando a união ministerial, representando o mesmo propósito, o mesmo parecer e o mesmo pensamento. Esses homens são auxiliares de Esdras. Se eles estão todos juntos em cima do altar, então eles estão representando unidade ministerial. Aleluia, porque no ministério não tem que ter divisão, no ministério tem que ter união. O mesmo propósito e o mesmo parecer. São auxiliares de Esdras. Versículo 5. Quando ele está no púlpito, e à sua direita, à sua esquerda, seus auxiliares, representando união ministerial e apoiando a leitura da Bíblia. Versículo 5 ele diz, está escrito: abriu Esdras o livro. Vou repetir. Versículo 5. Abriu Esdras o livro. Que livro? Não foi livro de O Príncipe dos Pregadores, Spurgeon. Não abriu o livro de fulano e de ciclano. Abriu o livro, a lei de Deus o Todo-Poderoso. O mínimo que um pregador tem que fazer ao assumir o altar é abrir o livro. Que livro? A Bíblia Sagrada. Por favor, meus amigos pregadores e pregadoras, no mínimo que a gente tem que fazer a subir no altar é abrir o livro. E que livro? A lei e a palavra de Deus. Para de contar história de carochinha e para de ficar lançando indireta do altar. Para de ficar falando no nome de ciclano, no nome de beltrano. Abra o livro, a palavra de Deus. Alabracaiaté, alabracaiatu que andarápia. Aleluia. Abra o livro, abra o livro, abra a palavra de Deus. Não fica enfeitando a palavra, não fique embelezando a palavra, não fique colocando estrelinhas na palavra. Prega ela como ela é, do jeito que você abre ela, leia ela e fala da palavra de Deus. Abra o livro de Deus.
Porque tem muita gente que vem no altar, abre todo tipo de livro, menos a Bíblia. Conta, eu li um livro tal e não conta da Bíblia. Abra o livro. Glória a Deus. Quando Jesus estava na sinagoga, deram o pergaminho. Ele abriu o pergaminho e leu o que estava no livro. Se Jesus fez isso e Esdras também fez isso, a gente tem que seguir o mesmo caminho, abrir o livro. Porque o povo não quer ouvir a história de fulano, história de ciclano, história de beltrano. O povo quer ouvir o que Jesus fez, o que Jesus faz e o que Jesus vai fazer na nossa vida. Aleluia. Quando Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, ele abrindo o livro, a Bíblia diz que o povo se pôs em pé. Por que que o povo se pôs em pé? Porque para eles a lei de Deus era a autoridade máxima no país. Quando Esdras abre o livro e eles olham Esdras abrindo o livro, ninguém pediu, mas eles se colocaram em pé. Como? Nessa atitude eles estão dizendo: a palavra de Deus é a autoridade máxima entre nós. Eu posso falar uma coisa aqui? A palavra do nosso Deus é a autoridade máxima entre nós. Eu creio em profecia, eu creio em revelação, mas a palavra de Deus é a autoridade máxima da igreja. A revelação não está acima da palavra, a profecia não está acima da palavra. A autoridade máxima do povo de Deus é a palavra de Deus. Palavra de Deus. O povo se coloca em pé, prestando total respeito, total reverência, consideração, demonstrando valorização e interação com a palavra de Deus. Por que que eles se colocam em pé? Reverência à palavra de Deus. Eles tratavam a palavra de Deus como algo santo. Eles tratavam a palavra de Deus como prioridade. Eles consideravam a palavra de Deus como autoridade máxima. Reverência à palavra do Todo-Poderoso. Reverência. Olha o que, aqui eu acabo, olha o que diz o versículo 8. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Presta atenção nisso aqui, vou repetir. Leram o livro da lei de Deus, esclarecendo e explicando. Esclarecendo e explicando. Deixa eu explicar um negócio aqui. Existe uma regra na hermenêutica, dentro da teologia, que eles estão fazendo aqui. Eles estão lendo e explicando. Lendo e explicando. É obrigação do pregador ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E isso não vem de agora, isso já vem desde a época de Esdras. Ele esclarecia o texto e explicava o texto para que o povo pudesse entender o que lia.
pregadores do século 21. A nossa obrigação é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para que o povo entenda o que está sendo pregado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque tem certo tipo de mensagem que você não entende nada. Tem certo tipo de mensagem que começa em Mateus, vai para Apocalipse, vai para Gênesis, vai para Êxodo, e o povo sai sem entender nada. Mas Deus me trouxe aqui para falar para alguém: leia o livro da lei, esclarecendo e explicando, para que o povo entenda e saia daqui alegre, entendendo a palavra do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que o povo, ouvindo, chorava e se lamentava. Glória a Deus. Porque quando Deus fala, não tem como a gente não chorar. Quando é Deus que está falando, nosso coração treme. E o homem pode ser o mais duro da face da terra. Se Deus falar, ele vai chorar. Deus está falando contigo? É o Senhor falando contigo. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus te trouxe aqui para falar no teu coração. Se o teu coração está ardendo, como os 2 discípulos no caminho de Emaús dizia, o nosso coração não ardia quando ele falava conosco. É o Espírito de Deus falando contigo através da palavra de Deus. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tua palavra é poderosa, Senhor. Como a tua palavra aqui no capítulo 8, o povo mostrava reverência, o povo mostrava respeito. Ó Deus vivo e maravilhoso, que o Senhor possa ser o centro da nossa vida e da nossa casa pela tua palavra. A tua palavra é poderosa, Senhor. Ela santifica, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A tua palavra é santa, Pai, e nos traz a vida eterna. Amém. Deus abençoe, meu pastor, pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Louva ao Senhor pela sua vida, evangelista Alexandre. Louva a Deus pela tua vida. E sou grato ao Senhor lhe dado também seu nome para a campanha que nós já iniciamos nessa quarta-feira. Não lembro qual a data do irmão, muita coisa, mas eu creio que da mesma maneira que Deus falou poderosamente pela sua boca, nessa noite de hoje também falará. E o que o Senhor falou aqui é de Deus. Estamos aqui num período de estudo, estamos estudando as cartas de Paulo. Acabamos de findar a segunda carta de Paulo, e a primeira, como o senhor bem sabe, que é estudador da palavra, fala muito sobre divisão, né? A gente vai ver ali na segunda carta a igreja já unida, já exortada. Então louva ao Senhor. Certa feita, em conversa com o nosso pastor, vice-presidente, eu falei assim para ele: a gente é pouco, mas a gente é bom de Bíblia. Então se alguém for lá e pregar alguma coisinha que não seja a Bíblia, a gente não dá glória, porque o negócio aqui é palavra. Louva ao Senhor, que o Senhor lhe abençoe grandemente. Peço ao Senhor de coração que sopre o seu nome e que levante pregadores como o Senhor, que prega somente a palavra. Nossos púlpitos estão cheios de muitas histórias, muitas referências, e por muitas das vezes de pouca Bíblia. Então louva a Deus pela sua vida. Amém, meu amigo? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus pela vida do evangelista Alexandre. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o poder da palavra do Senhor. E agora, antes de orar pela tua vida, eu quero te fazer uma pergunta. Alguém aqui entre nós nessa noite que sentiu, como bem disseram o homem de Deus, o poder da palavra indo de encontro ao teu coração, derramando lágrimas dos teus olhos, te fazendo crer
e se arrepender e tomar uma decisão nessa noite de hoje. Eu decidi voltar. Eu decidi que eu não quero ficar mais do jeito que eu estou hoje. Eu quero algo novo. De uma coisa eu posso te dar certeza, que nessa casa de oração, como você ouvira da parte do Senhor palavra, aqui você vai continuar ouvindo palavra. Aleluia. E se você não estiver querendo ou estiver envergonhado, porque estamos em pouco, estamos todos de olho aberto, eu vou fazer assim, vamos todos fechar os olhos. Eu vou orar pela tua vida para que o Senhor nos abençoe por essa noite. E se você quiser, se for da vontade do teu coração, vem até aqui à frente. Eu lembro de ter falado nessa noite de hoje que nada pode te impedir de se humilhar diante do Senhor. Então, se assim for do teu desejo, o meu desejo quando eu entrei por essas portas já era cuidar da tua alma. Então, se assim você quiser, vem até aqui na frente, me permita te ajudar, cuidar na direção do Espírito Santo da tua alma. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós que te rendemos graça por essa noite, Senhor. Em oração, Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer pela vida do teu servo. Brada, Senhor, poderosamente nessa terra, no ministério do teu filho. Sopra, Senhor, o nome dele. Leva, Senhor, a altares, Senhor, distantes, perto, por esse Brasil afora, para que a tua palavra, Senhor, em total essência, seja, Senhor, apregoada em nossos templos, em nossos púlpitos. Leva, Senhor, o teu povo em paz, em segurança, para o âmbito, Senhor, de nossas casas, para o aconchego, ó Pai, de nossas famílias, e para esse coração, Senhor, que ainda não se decidir a dar uma nova oportunidade. Mas a tua palavra, Senhor, também nos revela que não há nada, Senhor, que possa lhe fazer, Senhor, esquecer de um filho. E se não for hoje, Senhor, dá outra, Senhor, oportunidade, Pai, para cada coração aqui presente nessa noite de hoje, que em nossas vidas o teu nome seja sempre glorificado, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Coloca a tua mão na posição de receber, que eu quero impetrar a bênção apostólica sobre a tua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do divino amigo Espírito Santo esteja sobre todo aquele que crê. E se você crê, diz amém. E se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém vai impedir a tua bênção. Bate palmas bem alegre para Jesus. Está encerrado.